Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui. Por aqui no nosso canal O Lado de Lá. Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Por aqui eu conto depoimentos de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Hoje vamos conhecer a história de David. Ele diz que era ateu e depois da sua experiência ele encontrou Jesus, que revelou um futuro sombrio para a humanidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações para ser notificado a cada novo vídeo. Agora vamos ouvir o testemunho de David. Não vou aborrecê-los com os detalhes da história da minha vida. O dia em que morri começou como todos os outros. Me levantei, tomei banho, me vesti e então saí correndo para o trabalho em minha moto. Era 1987. Eu tinha 23 anos e estava pronto para conquistar o mundo com o meu trabalho medíocre. Eu não me senti diferente naquele dia, exceto que estava mais quente do que o normal. No caminho para o trabalho, um carro que eu estava tentando ultrapassar, de repente desviou para a minha pista e bateu em mim. O impacto da colisão fez a moto voar em cima de mim enquanto eu deslizava na estrada por 7,5 metros até parar. Não tenho certeza como isso aconteceu, mas eu me vi olhando para o meu próprio corpo. Me olhei em volta e consegui ver tudo, mas o que me chamou a atenção foi a moto ainda em cima de mim, aonde deveriam estar as minhas pernas. Mais tarde eu descobri que o carro tinha arrancado minha perna na altura do joelho e a moto ficou sobre essa área cobrindo a minha perna e isso a impediu de sangrar. Continuei ali vendo meu corpo e monitorando a situação. Senti uma sensação de puxão. Sabe aquela sensação de criança puxando a manga da sua camisa? Foi essa. Era assim que parecia, exceto que vinha da área do umbigo. Sem saber o que estava acontecendo, fiquei apavorado e tentei resistir ao sentimento de choro. Foi então que ouvi: não discuta, fique calmo, relaxe. Eu não sei porquê, mas depois de ouvir isso, relaxei e permiti tudo que me impulsionava a continuar. Continuei a observar e percebi que estava passando por um túnel escuro, com um ponto branco no final. Parecia que eu estava sendo sugado pelo olho de uma agulha. Eu podia ouvir arranhões e outros sons estranhos vindos do túnel, mas não senti medo. Fiquei um pouco confuso, porque parecia que um gato estava arranhando um sofá e as pessoas. Ouvi gritos de agonia, mas eu não estava com medo. Quando finalmente saí, eu estava em um lugar mais colorido que já vi. Eu já experimentei drogas antes, e as cores que vi parecem com estes deste lugar. O céu estava tão... Eu acho que ele está querendo dizer que ele já experimentou drogas, né? Ele disse que já experimentou drogas, e as cores que ele via quando estava em efeito, né? Das substâncias ilícitas, ele via, tinha essas visões, né? Que geralmente as pessoas têm quando estão sobre esses efeitos, mas que as cores que ele viu na experiência eram iguais, né? Aquelas que ele via quando estava em efeito das coisas lá. Que ele diz aqui: já experimentei drogas antes e as cores que via parecem com estas deste lindo lugar. O céu estava tão azul e pensar nisso agora enche os meus olhos de lágrimas. A grama parecia ter vida. Você podia simplesmente deitar nela e dormir. A água era tão pura que só de pensar em beber já se sentia saciado. Eu estava surpreso ao ver que todas as almas pareciam tão felizes ali. Enquanto eu caminhava e explorava o meu novo ambiente, ou melhor, flutuando, lembro-me de pensar: este é o paraíso. Para minha surpresa, chegou uma resposta afirmando: sim, David, este é o céu.
e estive esperando por você. Não consegui identificar de quem era aquela voz, mas parecia estar vindo de alguém vizinho a mim. A voz era tão suave quanto a canção de ninar de minha mãe. O que você quer dizer com estava esperando por mim? Perguntei. Eu pensei que a resposta seria que meu tempo tinha expirado e eu podia decidir se ficava ou voltava para o meu corpo e continuava a viver. No entanto, como eu esperava, eu não precisava mais voltar. Por que não consigo te ver? Perguntei. A voz então explicou que eu não podia ver porque meus olhos espirituais, eles ainda estavam fechados. Quando abri meus olhos espirituais, as coisas ficaram mais claras e as cores que mencionei parecia muito mais vibrante agora. Eu finalmente consegui ver quem era aquele ser que estava falando comigo. Ele era um homem, jovem e barbudo, com pele escura e olhos castanhos. Olhando para seus traços característicos, não pude deixar de notar os detalhes da sua roupa. Ele usava o manto mais limpo que já vi. Era impecavelmente limpo, que chegava a brilhar, e suas mãos e pés tinham cicatrizes. Devo salientar que eu não era religioso e não acreditava em Jesus ou Deus ou qualquer uma dessas coisas que eu achava que eram bobagens. No entanto, aqui estou com Jesus Cristo. David, você tem que escolher se quer ficar aqui no céu ou voltar para o seu corpo. Imediatamente pensei na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos e na minha esposa que estava grávida e no meu filho. Embora eu tenha me sentido muito bem aqui neste lugar, muito em paz, eu preciso voltar. Eu sentia que precisava voltar. Eu não posso deixar meus entes queridos, pelo menos não ainda. Tem certeza? Perguntou-me Jesus. Mesmo que seu corpo sofra pelo resto da sua vida? E eu disse que sim, que tinha certeza. Então Jesus disse: o que você está prestes a ver é o que pode esperar se decidir voltar na terra. Na terra haverá guerra, fome, morte, tristeza. Você experimentará tudo. Estou preparado para tudo isto, Senhor, eu disse, mas eu não tinha ideia de como estava despreparado. Jesus segurou minha mão e, em apenas um gesto, as imagens começaram a invadir a minha mente com uma velocidade incrível. Foi-me mostrada a data da morte da minha mãe e do meu pai. Minha mãe teria morrido 13 anos depois do meu acidente. O ano 2000 seria um ano devastador. Meu pai morreria logo após o ano novo, 2001. Nosso filho morreria de overdose em 2014 e em 2020 perderíamos nossa filha em um acidente de carro e minha esposa perderia a batalha contra o câncer. Mesmo que tenha sido horrível, não foi pior do que me foi mostrado. Eu testemunhei um mundo onde irmãos se voltaram uns contra os outros. Os aliados se tornaram inimigos e nações entraram em conflito. Eu vi uma população global atingir 10 bilhões e depois cair para menos de 1 bilhão durante a última grande guerra. Jesus soltou a minha mão e me perguntou mais uma vez se eu ainda queria voltar, mesmo sabendo de tudo que ele acabou de me mostrar. Depois de um momento de reflexão, para me recuperar também, perguntei o que aconteceria se eu ficasse. Então ele pegou minha mão novamente e novas imagens invadiram a minha mente. Foi-me mostrado que sem mim, em minha vida, sem ele ter voltado, meu filho se juntaria a uma gangue e teria uma morte terrível. Minha filha nunca teria nascido. Minha esposa se casaria com um homem que abusaria dela. Minha mãe, pela dor da minha perda, ela teria tirado a própria vida.
o que teria levado meu pai a cometer um erro que custaria a vida de outras pessoas. Jesus soltou a minha mão pela segunda vez e me fez novamente a mesma pergunta. Todos nós sabemos a resposta. Eu escolhi voltar porque agora estou aqui tentando escrever a minha experiência. A princípio, pensei que voltaria por motivos egoístas, mas depois de ver tudo o que fiz, percebi que estava de volta por razões justas. Passei 26 anos com meu filho, vendo ele aprender a andar, crescer, se apaixonar e ter filhos. Compartilhei 30 anos com uma filha que não teria vindo ao mundo de outro jeito. Minha esposa e eu ficamos juntos por 36 anos, embora eu soubesse que o câncer a levaria. Mantive minha coragem. Infelizmente, minha esposa morreu em fevereiro deste ano. 2 meses depois, decidi participar de um grupo de EQM e compartilhar minha experiência, ciente de que muitos membros do grupo ficariam chocados com a notícia de uma terceira guerra, mas eu fui aconselhado a contar minha experiência. Isso realmente assustou muitos membros do grupo. Um deles me indicou um vídeo de que alguém que teve a mesma experiência, com a mesma visão. Então eu fui ver o vídeo, que era em inglês, pedi a um amigo para traduzir. O rapaz do vídeo que eu vi também teve a mesma experiência, com a mesma visão da Terceira Guerra Mundial. No entanto, ao contrário de James, que é o rapaz da outra experiência, né? Já não testemunhei quem começou a guerra, mas vi a devastação que ocorreu após os primeiros bombardeios nucleares. Muitas pessoas se perguntam por que demorei tanto para compartilhar essas visões e por que esperei 30 anos para contar às pessoas sobre elas. A resposta mais simples é que eu estava com medo e não queria que as pessoas pensassem que eu era louco. Eu estava tão preocupado que não tinha contado nem para minha esposa e filhos. Depois da minha experiência de quase morte, a minha mãe morreu em 2000 e meu pai em 2001. Pensei que fosse coincidência, mas depois que meu filho morreu em 2014, percebi que o que eu tinha visto era verdade absoluta. Como já disse aos membros do grupo de EQMs, compartilho esta informação não para assustá-los, mas para prepará-los. Eu creio que Jesus não mentiu quando me mostrou tudo o que aconteceria. Infelizmente, também acredito que a última grande guerra não poderá ser evitada. Aqueles que ouvem podem escolher acreditar em mim ou não. Tenho quase 60 anos, não tenho nada a ganhar ou a perder compartilhando isso. Para responder a quaisquer perguntas persistentes sobre o acidente, sim. Perdi minha perna no acidente. O motorista que me atropelou era um idoso que sofreu um derrame enquanto dirigia. Infelizmente, ele morreu no acidente. O evento me fez perceber como a vida é curta e me tornei um cristão nascido de novo, pregando o amor de Deus a todos que quiserem ouvir. Às vezes eu gostaria de ter compartilhado antes o que vi com as pessoas, especialmente com a minha esposa e filhos, mas infelizmente eu demorei bastante. Para quem quiser extrair algo desta história, deixo aqui uma pequena reflexão. Não há nada a temer. Deus está sempre conosco, mesmo quando não podemos impedir o que está por vir. Ele nunca nos deixará. Uau! E aí? O que vocês acharam dessa história incrível? Deixem suas opiniões nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que a vida no lado de lá é muito além do que os olhos podem ver. Por favor, pessoal, deixem os comentários sempre com muito respeito, porque eu, sinceramente, não... Às vezes eu não tenho palavras. Eu fico até muito chocada, como com essa experiência. Eu fiquei com muito medo, não vou mentir, com essa... Né? Ele teve essa visão que
o mundo vai passar por uma guerra, uma terceira, né? Isso me deixou realmente com muito medo, deixando sempre bem claro que eu estou aqui para contar histórias, ok? Essas histórias não são minhas, não são inventadas, não são de minha autoria, não sou uma escritora, então eu conto do jeito que eu recebo. Até os erros ortográficos eu deixo lá, porque eu não quero mudar, para não perder o sentido da história. Ok, beijos, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a todos os novos inscritos, obrigado por tudo. Tchau, fui!